Na nossa análise aprofundada de hoje, a gente tem uma pilha de fontes baseadas em decisões bem recentes do Tribunal Superior do Trabalho, o famigerado TST. Uhum. O tribunal que dá a palavra final nesses assuntos. Exato. E a nossa missão com esse mergulho de hoje é justamente extrair conhecimentos valiosos sobre como a justiça brasileira está lidando com um choque que, olha, eu diria que é inevitável. Aquele conflito clássico, né? Pois é, o conflito entre a natureza humana, a passagem do tempo e essas novas tecnologias que não param de surgir. É um prato cheio. Com certeza. A gente vai passar por 4 cenários reais hoje. Cenários que mostram demissões que demoraram tempo demais para acontecer, citações judiciais enviadas pelo WhatsApp que foram, digamos assim, convenientemente ignoradas. Nossa, o caso do WhatsApp é muito bom. Sim, e tem também o uso absolutamente desastroso de inteligência artificial para inventar leis. Esse beiro absurdo. E, por fim, o bloqueio do passaporte de alguém que virou sócia de uma empresa aos 5 anos de idade. Caramba, 5 anos? Pois é, porque, sabe, para quem nos ouve, geralmente quando a gente pensa no sistema de justiça, existe aquela expectativa de que ele funcione como uma daquelas máquinas de venda automática perfeitamente calibradas, né? Uhum, aquela coisa mecânica. Isso. A pessoa insere os fatos ali na fenda, aperta o botão da legislação e, com um baque surdo, a sentença exata e previsível cai na bandeja. É um processo que a gente imagina ser frio, mecânico, totalmente preto no branco. Mas essa é aquela fantasia jurídica que todo mundo gosta de alimentar. A ideia de que a lei é, sabe, um código de barras inflexível, traz uma sensação de segurança. Dá um certo conforto, né? Exato. A gente acredita que as regras são totalmente impermeáveis à bagunça que é a vida real. Mas quando olhamos para esses casos de perto, e as nossas fontes detalham isso muito bem, percebemos que a máquina de venda automática não só está emperrada, como tem gente tentando pagar com uma moeda de chocolate. Moeda de chocolate é ótimo. E, enquanto isso, um robô tenta adivinhar qual é o troco. O fio condutor de todas essas histórias é justamente esse limite tenso entre a regra fria e o bom senso. Uhum. A lei, veja bem, ela não vive em um vácuo. Ela é forçada a se adaptar e responder a uma realidade que é super caótica, ao avanço implacável do tempo e a tecnologias que simplesmente atropelam certezas seculares. Ok, vamos desempacotar isso começando por essa lâmina de 2 gumes que é a tecnologia. Bora, é o melhor ponto de partida. Acho que é a melhor porta de entrada mesmo para entender essa mudança. A modernização acelerou os processos, não tem dúvida nenhuma sobre isso, mas ela também criou armadilhas inéditas para quem tenta dar aquele famoso drible no sistema, né? Ah, famoso jeitinho. Isso. E o primeiro caso ilustra isso perfeitamente. Ele envolve um produtor rural lá de Chapada Gaúcha, no interior de Minas Gerais. O pano de fundo aqui é uma ação trabalhista iniciada lá em maio de 2021. Uhum. Um caseiro entrou na justiça pedindo o reconhecimento do vínculo trabalhista e o pagamento daquelas verbas rescisórias normais contra esse produtor. O detalhe crucial de tudo isso, e é aqui que a coisa desanda, é que o empregador simplesmente não compareceu à audiência de instrução. Revelia total. Exatamente, foi condenado à revelia, e o processo transitou em julgado alguns meses depois disso. E o que movimenta a nossa análise aqui, o que é realmente curioso, é a defesa que ele tentou usar para anular essa sentença mais tarde, numa ação rescisória. Sim. O produtor rural alegou que só ficou sabendo da condenação lá em novembro, quando chegou uma carta tradicional pelo correio. Certo. E aí a pergunta óbvia é, e a citação original? Aquela primeira notificação para ele se defender lá atrás. Bom, ele descobriu que havia sido enviada pelo WhatsApp. E a justificativa que ele apresentou no tribunal, olha, beira o cômico. É surreal. É surreal. Ele argumentou que, embora o número de telefone fosse de fato o dele, o aparelho físico costumava ficar nas mãos de outros familiares. Ah, claro. A culpa é sempre dos outros. Especificamente, filhos adolescentes e sobrinhos crianças que usaram o celular dele para jogar. Nossa. A tese dele foi que uma dessas crianças deve ter aberto a mensagem do tribunal e ignorado, e que isso teria prejudicado a efetividade da citação judicial.
É basicamente a clássica desculpa escolar do "o cachorro comeu minha lição de casa", só que atualizada para a era digital. Meu sobrinho abriu a notificação do tribunal no WhatsApp e eu não vi. Genial. Exato. Mas, brincadeiras à parte, o que é fascinante aqui é a forma super mecânica e irrefutável como a ministra Luana Chaib e a subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST, a SDI2, desconstruíram esse argumento. Eles não caíram nessa. De jeito nenhum. A jurisprudência do tribunal já reconhece amplamente a validade do uso de aplicativos de mensagens para essas notificações processuais. Mas o grande debate jurídico não é só se o aplicativo pode ser usado, sabe? É sobre a prova, né? Exato. É sobre como a prova de recebimento se sustenta nesse ambiente digital. No direito, a gente tem um pilar fundamental chamado fé pública. Isso significa que a palavra do oficial de justiça que enviou a mensagem lá pelo tribunal vale muito mais do que a desculpa do produtor rural, certo? Com certeza. Porque o mandado eletrônico foi recebido e a entrega foi certificada lá no sistema oficial. É bem isso. A certidão de um oficial de justiça se presume verdadeira até que se prove de forma cabal o contrário. E a responsabilidade de provar essa falha de comunicação é inteiramente de quem está fazendo a alegação. Ou seja, do produtor rural. Isso. E ele não contestou que o número era dele. Ele apenas criou essa narrativa sobre as crianças usando o aparelho, mas veja bem, não apresentou nenhuma prova técnica de que ele, o titular da linha, foi impedido de ver a notificação. É a mesma lógica daquela situação social super frustrante dos 2 tiques azuis no aplicativo de mensagem, sabe? Ah, o terror moderno. Exato. Todo mundo sabe que a visualização ignorada aconteceu. Não dá para você culpar a empresa do aplicativo, nem a pessoa que enviou a mensagem. Se a entrega foi confirmada pelo próprio sistema da plataforma... Não tem como fugir. Se o número está correto e o oficial atestou a entrega com a fé pública dele, o judiciário não tem margem para aceitar a desculpa de um parente jogando no celular. A tecnologia simplesmente elimina aquela área cinzenta do "ah, eu não vi". Ela traz uma rastreabilidade que o papel muitas vezes não tinha, né? Perfeito. Mas o irônico de tudo isso é que, enquanto a tecnologia elimina as desculpas para quem tenta se esconder do sistema, ela também cria armadilhas terríveis para quem tenta usá-la como um atalho criativo. Nossa, sim. O que já nos leva diretamente ao segundo caso da nossa imersão. Se no primeiro caso a tecnologia desmascarou a omissão, neste segundo ela foi a protagonista de uma invenção completa. Um desastre. Aqui a velocidade das máquinas encontrou a irresponsabilidade humana de um jeito que foi espetacular. E o triste é que esse caso envolve uma tragédia real, sabe? O que torna a negligência toda ainda mais chocante para quem nos ouve. É um contexto bem pesado. Estamos falando de um processo de indenização por danos morais movido pelos dependentes de um trabalhador. Esse trabalhador morreu após cair de uma altura de 9 metros enquanto instalava uma linha de internet. Terrível. É uma situação gravíssima. E por envolver os dependentes de um trabalhador falecido, esse processo tem prioridade absoluta de tramitação. A empresa de telecomunicações responsável pela obra estava lá se defendendo em um recurso no TST. E foi aí que a defesa da empresa apresentou as contrarrazões ao recurso. Eles argumentaram de forma muito confiante que a jurisprudência da corte era pacífica a favor deles. Eles tinham muita certeza. Muita. E para dar peso a esse argumento, os advogados simplesmente citaram trechos de precedentes e decisões anteriores do próprio tribunal que supostamente confirmavam a tese da empresa. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O relator do caso, que era o ministro Fabrício Gonçalves, foi lá fazer o trabalho dele e verificar esses tais precedentes, né? Mínimo esperado. Exato. A equipe do gabinete dele consultou o Núcleo de Cadastramento Processual e a Coordenadoria de Jurisprudência do TST, e o resultado da busca foi um silêncio absoluto no sistema. Nada. Zero. Os casos simplesmente não existiam. Tudo indicava que a peça jurídica da defesa havia sido gerada por uma ferramenta de inteligência artificial, que a gente usa esse termo na tecnologia, alucinou os textos. Inventou do zero. Sim. E a audácia da gafe é o que mais me impressiona. A IA inventou um precedente e atribuiu a autoria à ministra Kátia Arruda,
sendo que a ministra, por um acaso enorme, compunha a própria sexta turma que estava julgando o caso naquele exato momento. Inacreditável. E o sistema gerador de texto foi tão longe na sua fabricação que também citou um precedente de um ministro aposentado, o Alberto Bresciani, colocando uma data de julgamento que ocorreu muito depois da aposentadoria dele. Gente do céu! E para entender como isso acontece, é preciso lembrar que esses modelos de linguagem, tipo o ChatGPT e similares, eles não são bancos de dados que consultam leis. Não é um Google jurídico. E eles tentam adivinhar as palavras, não é? Exatamente, eles são motores de probabilidade. Eles preveem qual palavra deve vir a seguir com base em bilhões de padrões de texto que eles aprenderam. Entendi. Então, se você pede uma jurisprudência, o robô não procura no arquivo real do tribunal. Ele simplesmente fabrica um texto que se parece muito com uma jurisprudência, usando nomes de ministros reais e aqueles jargões jurídicos super corretos. É como tentar entrar numa festa super exclusiva usando uma identidade falsa muito mal feita, onde a foto do documento é do próprio segurança que está na porta avaliando a sua entrada. Excelente analogia, é bem isso. O advogado acenou embaixo de uma ilusão estatística completa. E eu imagino que o tribunal não tenha aceitado um simples pedido de desculpas culpando a máquina, né? O que acontece com um profissional que comete um erro absurdo dessa magnitude? O tribunal foi implacável. Eles enquadraram a atitude como litigância de má-fé. O ministro Fabrício Gonçalves deixou muito claro que aquilo ali não foi um mero erro de digitação ou uma interpretação equivocada de uma lei que já existia. Foi uma invenção. Houve a criação intencional de um conteúdo fictício submetido a um juiz para obter vantagem no processo. A decisão ressaltou algo fundamental para os dias de hoje. Não importa se foi o robô quem escreveu, a responsabilidade pela verificação da veracidade das informações é, e sempre vai ser, integralmente do advogado que assina a peça. Faz todo sentido. A punição, pelo que consta nas nossas fontes aqui, pesou no bolso e na reputação, viu? Foi aplicada uma multa de 1% sobre o valor da causa para a empresa e para o advogado. E pagamento de honorários também. Isso. E ainda teve o envio de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e ao Ministério Público Federal para investigarem infrações disciplinares e criminais. E se conectarmos isso ao cenário maior, estamos vendo o judiciário brasileiro traçar uma linha vermelha bem grossa no chão sobre o uso de IA generativa no direito. Uma linha de limite mesmo. Sim. O dolo processual e a quebra da boa-fé objetiva, essas coisas corroem a confiança que sustenta todo o sistema legal. E os ministros destacaram muito que a gravidade da conduta se torna exponencialmente maior quando se brinca com ferramentas não supervisionadas num processo que lida com a dor e a sobrevivência de familiares de um trabalhador morto. É falta de sensibilidade, no mínimo. Total. O tribunal basicamente avisou, a justiça não é o laboratório de testes para atalhos tecnológicos. É uma transição curiosa agora, porque a gente acabou de falar sobre como a tecnologia acelera tudo a ponto de advogados usarem robôs apressados para redigir documentos sem sequer ler. Mas, do outro lado do espectro, a gente tem as próprias instituições, que muitas vezes operam numa lentidão tão profunda, mas tão profunda, que acabam punindo a si mesmas. E como? E isso nos leva ao nosso terceiro caso de hoje, que tira um pouco o foco da velocidade das máquinas e joga a luz sobre o pouso do tempo institucional. Esse embate com o relógio aconteceu lá em Barra do Garças, do Mato Grosso, e envolve nada menos que a Caixa Econômica Federal e o gerente geral de uma das agências deles. E a cronologia aqui é tudo, né? É o cerne da questão. Em maio de 2005, guarda essa data, uma auditoria interna do banco apontou supostas irregularidades e indícios fortes de improbidade administrativa cometidos por esse gerente. E isso é o que normalmente seria o gatilho imediato para uma demissão por justa causa. A quebra de confiança num cargo de gerência bancária costuma ser resolvida rapidamente no dia seguinte, se bobear. Exato. No entanto, a instituição demorou 6 longos meses, contados a partir daquela auditoria de maio, para sequer instaurar o processo disciplinar interno. E o gerente acabou sendo demitido depois, claro. Mas ele não aceitou quieto.
Ele foi à justiça argumentando que essa demora gigantesca descaracterizava totalmente a punição, criando o que a gente chama no direito de perdão tácito. Perdão tácito, entendi. E o julgamento na terceira turma do TST, relatado pelo ministro Alberto Balazeu, mergulhou de cabeça nesse princípio da imediatez, certo? Mergulhou fundo. A lógica trabalhista exige que, ao tomar conhecimento de uma falta grave cometida por um funcionário, o empregador deve reagir e aplicar a punição de forma imediata. O raciocínio por trás disso é simples. Se a empresa sabe de uma infração gravíssima e mesmo assim permite que o funcionário continue trabalhando normalmente por meses a fio, a lei presume que a quebra de confiança não era tão absoluta assim. Faz sentido. E que a falha foi tacitamente relevada pela empresa. Mas olha, aqui eu vou fazer o papel do advogado do diabo pensando pelo lado do banco, para quem está acompanhando a gente. A Caixa argumentou que, por ser uma empresa pública sujeita a regras super rígidas de compliance, ela não poderia simplesmente demitir o cara no dia seguinte. Eles têm ritos a seguir, é verdade. Eles alegaram justamente essa obrigação legal de montar uma comissão, garantir o contraditório, a ampla defesa e todo o devido processo legal. A necessidade de não ser arbitrária e de agir com cautela não justificaria esse tempo todo estendido. É uma boa pergunta. A cautela e o respeito ao devido processo legal são inquestionáveis no setor público. O grande problema para o banco nesse caso, no entanto, estava nas suas próprias gavetas. Como assim? O TST analisou o regulamento interno da própria Caixa Econômica, que ditava os ritos para essas investigações disciplinares. E a norma interna da empresa era cristalina. O gestor da unidade tinha o prazo máximo de 30 dias, contados a partir do conhecimento do fato, para iniciar a investigação das irregularidades. Ah, então o banco caiu na própria armadilha burocrática. Eles estabeleceram lá atrás um limite de 30 dias para agir e, na prática, demoraram 6 meses. Exatamente. A burocracia institucional não serve de escudo para o descumprimento das regras criadas pela própria instituição. A demora injustificada quebrou a tal da imediatidade, o que configurou o perdão tácito. Nossa. E a solução jurídica para isso gerou um debate super interessante nas instâncias inferiores. O Tribunal Regional do Trabalho daquela região chegou a concordar que a justa causa era nula por causa da demora. Mas eles propuseram uma saída intermediária, converter a punição numa demissão sem justa causa, comum, pagar as indenizações devidas e encerrar o assunto por aí, sem devolver o cargo de gerente para o funcionário. O que, parando para pensar, parece super prático do ponto de vista corporativo. Mas o TST não aceitou esse meio termo, certo? Não aceitou. O ministro Balazeu pontuou que anular uma dispensa por justa causa devido à falta de imediatidade não se resolve apenas pagando as verbas indenizatórias. Tem a ver com o efeito retroativo da nulidade. É como se não tivesse existido. Exatamente. Se o ato da demissão por justa causa é declarado nulo porque houve o perdão tácito, juridicamente, esse ato deixa de existir. A consequência direta não é uma indenização compensatória, mas sim o retorno ao estado anterior. Então ele volta para o banco. Sim. O tribunal determinou a reintegração imediata do gerente ao seu cargo original, com todos os direitos, como se a quebra de contrato jamais tivesse acontecido. O tempo nesse cenário é mesmo implacável. Fica mais fácil de visualizar isso se a gente pensar em dinâmicas do nosso dia a dia. Pensa num colega de apartamento que acidentalmente quebra sua televisão. Boa. Você descobre, vê o estrago, olha para a pessoa e não diz absolutamente nada na hora. Vocês continuam dividindo a casa, dividindo as contas, assistindo a outra TV juntos lá na sala por 6 meses. Vida normal. E aí, numa terça-feira qualquer, do nada, você levanta do sofá e expulsa a pessoa do apartamento por causa daquela primeira televisão quebrada lá atrás. A passagem do tempo e o seu silêncio apagaram totalmente a legitimidade da sua reação agressiva tardia. Perdeu o timing. O relógio correu e transformou a sua missão num perdão silencioso. A consolidação das relações pelo tempo é um dos pilares da segurança jurídica, não tem jeito. E, falando sobre como o sistema lida com problemas que vêm do passado para assombrar o presente de forma implacável, o nosso quarto e último caso eleva essa reflexão a um patamar que, olha, desafia o senso comum. É chocante. É um cenário onde o tempo não apenas perdoa falhas institucionais, mas é o elemento central de uma profunda injustiça estrutural.
É uma história que começa em Ribeirão Preto, no interior paulista. O documento oficial relata que uma jovem, nascida em fevereiro de 1999, teve o seu passaporte repentinamente bloqueado pela justiça na iminência de uma viagem internacional marcada para o final de 2024. Imagina o susto. Demais. A ordem de bloqueio veio da 5ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto em 2021. E o motivo? Uma execução de dívida trabalhista da empresa Fragoso e Alves Limitada. Uma ação judicial que teve início no longínquo ano de 2007. A matemática da situação é o que torna o caso muito singular. Porque se a ação começou em 2007 e a jovem nasceu em 1999, ela tinha míseros 8 anos de idade quando a pendência trabalhista teve início. 8 anos. A grande questão que qualquer pessoa faria é através de qual mecanismo legal uma criança em idade escolar acaba respondendo solidariamente por calotes trabalhistas de uma pessoa jurídica. E o mergulho nos autos revela a anatomia de uma fraude familiar muito triste. A gente volta para 2004, quando a menina tinha apenas 5 anos. 5 anos de idade. Os pais estavam passando por uma separação litigiosa e cheia de atritos, e no meio de toda essa turbulência, a mãe foi levada a incluir a filha pequena como sócia dessa empresa, a Fragoso e Alves, e não foi só ela, viu? O irmão, que na época tinha 6 anos, também foi colocado no quadro societário de outras firmas da família. Tudo documentado nos autos. Tudo documentado como uma manobra orquestrada pelo pai biológico para blindar o próprio patrimônio de futuros credores, usando os próprios filhos como o escudo financeiro. E é crucial para o nosso ouvinte entender como isso é possível no Brasil. O sistema comercial permite que menores de idade sejam sócios de empresas desde que não exerçam a administração e sejam representados ou assistidos pelos pais através do chamado poder familiar. Uma brecha da lei. Sim. O pai, que, segundo a jovem, não tem contato com ela há quase 2 décadas, tem uma extensa ficha de ações e protestos na justiça. Mas como o nome da filha constava no contrato social registrado na junta comercial lá desde a época da pré-escola dela, o sistema judiciário, em sua busca incansável por bens para quitar essa dívida trabalhista antiga, acabou incluindo a jovem no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. E a credora da ação argumentou que a dívida era de natureza alimentar, que é um jargão jurídico para dizer que era dinheiro de salário não pago ao trabalhador. Sim, o que dá uma prioridade enorme na cobrança. Exato. E que a execução já se arrastava há 17 anos sem sucesso. A lógica da credora era bem direta. Se ela está no contrato, que pague, bloqueiem o passaporte dela. E o que tudo isso significa? Como a justiça consegue separar o empresário que esconde dinheiro em contas obscuras de uma pessoa que é, na verdade, uma vítima do próprio pai numa fraude armada quando ela mal sabia amarrar os próprios sapatos? É muito complexo. É como ser processado hoje por um acidente de trânsito que ocorreu quando você estava no banco de trás da cadeirinha de bebê, sem nenhum controle sobre a direção do carro, sabe? Essa diferenciação é feita através de 2 princípios fundamentais no direito: a razoabilidade e a proporcionalidade. A ministra Morgana de Almeida Richa, relatora do caso na SDI2 do TST, confirmou a liberação do passaporte da jovem e desenhou a fronteira do bom senso ali. O Supremo Tribunal Federal admite o uso de medidas atípicas para forçar devedores relapsos a pagar. Apreender passaporte, suspender a CNH, bloquear cartões de crédito. Tudo isso é permitido pelo Código de Processo Civil. No entanto, e esse é o ponto-chave, essas medidas não podem ser deferidas no piloto automático, de forma genérica para qualquer um. Elas precisam ter um propósito prático de recuperar o dinheiro, não é? E não servir apenas como uma espécie de vingança estatal, porque o devedor não está pagando. Exato. O juiz tem o dever de verificar se a medida atípica tem alguma chance real de resultar no pagamento da dívida. O devedor está ostentando viagens de primeira classe nas redes sociais enquanto alega não ter um centavo para pagar o ex-funcionário. Ele tem um patrimônio oculto incompatível com a declaração de renda dele. Se a resposta for sim,
o bloqueio do passaporte faz todo sentido coercitivo. O que claramente não se aplica a uma jovem cuja única infração foi ter o nome colocado num pedaço de papel aos 5 anos de idade por um pai ausente. A decisão do TST deixou claro que a apreensão do documento ignorou por completo o contexto histórico e a incapacidade absoluta da jovem na época da manobra societária. Aplicar uma medida coercitiva, violenta, que restringe o direito de ir e vir de alguém que tem impossibilidade material e fática de cumprir a obrigação é simplesmente irracional. Punir a filha pelas maquinações financeiras feitas pelo pai quando ela estava, aprendendo a ler, não vai materializar o dinheiro na conta do trabalhador que sofreu o calote. Não resolve o problema original. Faltou a decisão de primeira instância enxergar além da letra fria do contrato e aplicar essa proporcionalidade humana. É o peso de uma burocracia cega colidindo com o bom senso que se espera da justiça de verdade. E olhando para o panorama de tudo que desempacotamos hoje na nossa imersão, o judiciário nos diz que o WhatsApp deixou de ser terra sem lei para se tornar uma prova oficial irrefutável. Com certeza. Avisa aos advogados que inteligência artificial não serve como muleta para encobrir negligência na hora de checar fatos. Lembra a bancos gigantes que eles não estão acima dos próprios prazos que criaram. Eles têm que seguir as próprias regras. E, finalmente, consolida que a sanha de cobrar uma dívida de 17 anos não autoriza o Estado a punir uma pessoa por atos orquestrados quando ela era uma criança de 5 anos. A grande síntese desses 4 mergulhos nas decisões do tribunal é que a justiça está sendo provocada a exigir 2 coisas complementares em um mundo que é muito veloz: responsabilidade inegociável e uma compreensão rigorosa do contexto de cada caso. É o equilíbrio. Sim. A modernidade exige que não fujamos das nossas obrigações usando brechas digitais, mas o direito exige que o sistema não perca de vista a materialidade dos fatos reais ao aplicar suas punições. E o impacto disso, para quem nos ouve, é direto e muito prático. Mostra que o terreno das regras corporativas, legais e processuais está mudando rápido sobre os nossos pés. Constantemente. Entender as entrelinhas de como os tribunais operam hoje revela que não há espaço para desculpas fáceis patrocinadas por essas novas tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é profundamente reconfortante saber que o sistema ainda possui mecanismos internos de freio e contrapeso. Sim, ele não é totalmente cego. Exato. Mecanismos desenhados para proteger os indivíduos da moenda impiedosa de processos burocráticos ou temporais absurdos. E isso levanta uma questão importante que reverbera muito além dos tribunais, para quem está acompanhando a nossa análise refletir. Nós passamos séculos refinando nossas leis e procedimentos na tentativa de tirar o fator humano do sistema, buscando construir uma justiça cega, imparcial e puramente técnica. Mas como essas histórias nos mostram tão bem, quando a justiça se torna cega demais para o contexto à sua volta, seja aceitando um robô escrevendo precedentes fictícios, seja cobrando ativamente as dívidas de uma empresa de uma criança na pré-escola, a única forma real de salvar a integridade da lei é, ironicamente, injetando uma boa dose de bom senso profundamente humano de volta nela. Nossa, com certeza. Será que na nossa busca por sistemas perfeitos e automatizados, não estamos esquecendo que quem lida com os danos na ponta final sempre será uma pessoa real? É uma reflexão que certamente vai ficar maturando na cabeça de muita gente. Afinal de contas, a nossa tal máquina de salgadinho do sistema de justiça pode continuar rangendo e soltando faíscas ao tentar processar o caos moderno. Mas no fim do dia, quem garante que ela não desabe sobre as nossas cabeças somos nós mesmos, questionando e adaptando as regras. Muito obrigada pela companhia em mais esta imersão. A nossa missão é sempre tentar iluminar os cantos mais complexos desse volume imenso de informações e transformá-los em algo que faça sentido no seu dia a dia. Até a nossa próxima análise aprofundada.